Vamos dar início à sessão. Boa tarde, seus vereadores, Dona Madalena, caros munícipes que nos acompanham de forma digital, caros senhores jornalistas. Vamos dar então início à sessão da nossa reunião ordinária de Câmara Municipal. Para iniciar temos o ponto 1, período destinado à intervenção do público. Pergunto se há alguma inscrição. Sr. Manel Pinho, penso que estará inscrito. Como já sabe, tem 5 minutos para a sua intervenção. Pode iniciar. Se calhar dê-me um minuto, desculpe lá. Eu antes da sua intervenção, e desculpe interrompê-lo que já se estava a preparar. Não, em primeira mão, antes de mais, tenho que fazer uma referência à ausência do Sr. Presidente, que não está cá hoje, não é? Para justificar porque é que estou eu aqui neste sítio em substituição. O Presidente, como já foi informado aqui numa reunião anterior, penso eu que não estou enganado, foi designado pela Presidência do Conselho de Ministros para representante de Portugal no Congresso das Autoridades Locais e Regionais do Conselho da Europa. Esse congresso decorre esta semana, salvo erro, terá início amanhã, ou desenrolará amanhã. Acresce ainda que o Sr. Presidente foi designado pelos restantes representantes de Portugal como o chefe da delegação portuguesa. Posto isto, penso que está justificada a sua ausência, está a representar Portugal e São João da Madeira, inerentemente, no Conselho da Europa. Desculpe, Sr. Pinho, pode iniciar agora. Obrigado. Excelentíssimo Sr. Presidente, desde já escutei as palavras do Sr. Vice-Presidente, gostei estas boas palavras, foi para São João da Madeira, foi uma alegria e tudo bom termos sempre um bom Presidente da Câmara a zelar os interesses do Conselho de São João da Madeira. Desde já, parabéns por estas boas palavras. Excelentíssimo Presidente, excelentíssimo Vice-Presidente, excelentíssimos vereadores, excelentíssimos jornalistas, meus senhores, minhas senhoras, muita atenção, é muito importante estas boas palavras que vos vou informar. Informo que na escola de Fundo de Vila está em fase de acabamento. Estive a ver as obras no exterior e interior, estou sempre atento a me informar. Dou os parabéns às boas obras para São João da Madeira. Daqui dou os parabéns ao construtor que faz as obras, que faz o acabamento dos trabalhos bem feitos, é muito importante desta escola. Informo a Vossa Excelência em toda a população, com dados concretos. Estamos a receber turismo, poucos, mas aos poucos, cada vez é mais. Graças a Deus. Parabéns, é muito importante. Senhor Presidente, informo que Vossa Excelência que em certos locais passeios para os peões altos e baixos. É um perigo só visto. Há que tomar providências para não haver problemas. Também mandar ver as nossas estradas passadeiras para os peões, quando o tempo assim o permitir. Atenção, temos a melhor cidade do país. Não diz só a população local, mas sim pessoas que nos visitam. É muito importante recebermos estes grandes elogios. Também nas ruas contentores estão desinfetados, e bons jardins infectados. E os jardins, etc. Parabéns, São João da Madeira. Daqui envio parabéns para a pessoa que é representante para o bem do comércio. Tenho conhecimento que Vossa Excelência tem tido reuniões com esta pessoa para o bem do comércio e da nossa cidade. Parabéns pelos vossos bons trabalhos, é muito importante. Por último, muita atenção, estas boas palavras para todos. Antecipadamente, dia 15 de abril é Sexta-feira Santa, dia 17 de abril é Domingo de Páscoa, 11 e 17 é Semana Santa. Peço à população em geral para rezar para termos chuva e termos saúde e termos paz. É muito importante as pessoas escutarem estas palavras. Levantarmos as economias de Portugal, etc.
muito importante. As pessoas às vezes não se percebem que isto é tudo uma passagem. Nesta reunião, antecipadamente, uma Santa Páscoa, com muita saúde e tudo bom para o Sr. Presidente da República. Também não deixe de enviar também uma Santa Páscoa com muita saúde e tudo bom para o Governo, que vão tomar posse para o bem da nação e da população. Para os ministros, secretários e vossos familiares, é importante. Também para os excelentíssimos jornalistas, aqui presentes, que estão a fazer bons trabalhos. Não sou o que digo, mas sim as pessoas que leem os vossos jornais. Para o bem das indústrias, comércio, etc. É uma Santa Páscoa. Para os vossos familiares, muita saúde e muitas felicidades. Atenção, por último, são os primeiros. Parabéns, Sr. Presidente da Câmara da nossa cidade, Sr. Vice-Presidente, que está a representar o nosso Presidente, excelentíssimos vereadores aqui presentes e os vossos familiares. Uma Santa Páscoa, muita saúde e muita felicidade e tudo bom. Excelentíssimo Padre Álvaro Rocha, parque da nossa cidade. Uma Santa Páscoa, muita saúde e muitas felicidades, tudo bom. A procriar aqui, espero que esteja aqui muitos anos aqui em São João da Madeira. Parabéns, é muito importante. Pela nossa cidade, tenho dito. E aqui chamo a atenção às pessoas que rezem para ver paz, que termine com a guerra, tenho dito. Muito obrigado, Sr. Pinho. Não sei se terminou. Muito obrigado, Sr. Pinho. Obrigado pela sua intervenção. Pergunto se mais alguém deseja usar a palavra. Penso que não. Ok. Agradeço, como é hábito, as palavras do Sr. Pinhos, os alertas que quinzenalmente nos vai deixando, são sempre importantes. Queria apenas aproveitar as suas palavras para fazer aqui um comentário relativamente às obras da Escola Fundo de Vila, que efetivamente se aproximam do seu término. Esperemos que cheguem a bom porto. Naturalmente está a sofrer também, tal como todas as empreitadas e quase toda a economia fora do âmbito das empreitadas também, com os acontecimentos da atualidade. Mas apenas queria referir que este é um investimento importante do município de São João da Madeira, na escola Dr. Serafim Leite, um investimento avultado de extrema importância, que estou certo que irá trazer benefícios e melhoramentos concretos para a educação na cidade e neste equipamento. No que respeita ao estado dos passeios, das estradas, pinturas de sinalização horizontal, este é um trabalho contínuo que está sujeito, como bem referiu também, às condições do tempo, quando permitem fazer intervenções, não permitem. Eu aqui na última reunião tive a oportunidade de informar que, no que respeita à manutenção das vias, os nossos serviços neste momento ainda não estão habilitados a fazer determinado tipo de reparações, porque ainda não conseguimos um fornecedor de massas bituminosas asfálticas a quente. Isso, quando são reparações de maior dimensão, ainda não conseguimos fazer, isto também pela conjuntura atual, em que temos tido e verificado uma grande subida de preços, e ainda não conseguimos fornecedor e a quem adjudicar este material. No que respeita às pinturas horizontais, também já tem sido dito aqui, a Câmara Municipal tem feito um trabalho contínuo, já desde o mandato anterior, de reforço deste tipo de sinalização, que era uma lacuna que se verificava na cidade em alguns locais, e a sinalização horizontal é tão importante como a vertical para reforço das condições de segurança e tráfego nas vias. E penso que isso é visível e é notório. A mudança que se tem verificado nesse aspecto também, que já temos muitas vias que foram, algumas
pintadas pela primeira vez no que respeita à sinalização horizontal e a reforço deste tipo de sinalização. Mais uma vez, obrigado, Sr. Pinto, pela sua intervenção. Passo agora ao período antes da ordem do dia e neste ponto gostava de, primeiro, tomar eu a palavra já desde já e apresentar um voto de louvor à missão que se desenvolveu de transporte de cidadãos ucranianos por parte da Câmara Municipal, da Junta de Freguesia, e que só foi possível graças ao conjunto de voluntários e de entidades, empresas, cidadãos que se envolveram nesta missão. Eu tenho aqui um voto de louvor. Isto é uma proposta do senhor, por acaso, a proposta é do senhor Vice-Presidente. Não, deixa eu ver, fui verificar a assinatura e a proposta é do senhor Vice-Presidente, mas naturalmente que ela partiu do senhor Presidente também. Não sei se calhar é melhor passar à leitura do voto de louvor. No cumprimento de ordem de operações previamente definidas, o município de São João da Madeira realizou, entre os dias 12 e 17 do corrente mês de março, uma missão humanitária de transporte de cidadãos ucranianos que decidiram deixar o seu país em virtude da guerra e que se encontravam em Varsóvia, na Polónia, a aguardar deslocação para Portugal. A iniciativa foi desenvolvida pela Câmara Municipal e pela Junta de Freguesia, em articulação com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de São João da Madeira e com a colaboração de outras entidades e cidadãos do concelho. Fruto dessa cooperação, saiu de São João da Madeira no dia 12 de março, pelas 20 horas, um autocarro humanitário que seguiu viagem para a Polónia com uma equipa de missão composta pelos seguintes elementos: Normando Oliveira, Coordenador Municipal de Proteção Civil, responsável pelo planeamento e gestão da viagem e transporte, chefia da missão; Vítor Cabral, do Gabinete de Apoio aos Vereadores da Câmara Municipal de São João da Madeira, responsável pelo planeamento e gestão do processo de orientação e acompanhamento dos cidadãos ucranianos transportados para Portugal; Ana Catarina Teixeira, técnica do Serviço Municipal de Proteção Civil, responsável pela logística; Oleksiy Varenov, espero não estar a falhar na pronúncia, cidadão natural da Ucrânia, residente em São João da Madeira e que foi o nosso tradutor nesta missão; Ricardo Rainho, bombeiro da Cooperação de São João da Madeira; António Pedro Henriques Martins, funcionário da Transdev, motorista; Mário Fernando Barbosa Ferreira, funcionário da Transdev, também motorista; Francisco Alexandre de Pinto Soares, funcionário da Transdev, motorista. A equipa chegou a Varsóvia a 14 de março, ao início da tarde, tendo iniciado a viagem de regresso a São João da Madeira na manhã do dia seguinte, com 36 cidadãos ucranianos a bordo do autocarro. Na sequência de um processo acompanhado na capital polaca pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, por representantes do Instituto do Emprego e Formação Profissional e pelos embaixadores de Portugal na Polónia e na Ucrânia. A chegada a São João da Madeira deu-se na manhã de 17 de março, culminando uma viagem de cerca de 6.500 km, cujo êxito assentou na enorme dedicação, empenho, capacidade de trabalho e espírito de missão de todos os elementos que integraram a equipa humanitária e garantiram o transporte até ao nosso país, em condições de segurança e com a devida reserva da vida pessoal, de 36 deslocados de guerra, na sua maioria mulheres e crianças, que encontraram assim um porto de abrigo na nossa cidade e noutras localidades do nosso país. Considerando o sentido humanitário desta iniciativa sanjoanense e a forma exemplar como o mesmo foi assumido pela equipa que preparou e executou a missão, propõe-se a aprovação de um voto de louvor aos elementos que integraram e que desempenharam com grande abnegação e entrega as funções que, neste âmbito, foram chamados a desempenhar. Passo desde já, se calhar, a colocar o voto de louvor à votação. Não sei se pretendem acrescentar algo, juntar-se. Por favor, Sr. Vereador.
Sr. Presidente, em exercício cumprimentar todos os senhores vereadores e Sr. Vereador, Sra. Madalena, todos os que aqui estão e os que assistem online. Pelo contrário, não é para acrescentar nem para propor nenhuma alteração, é mesmo para valorizar a apresentação deste voto, que é o reconhecimento de uma missão e do valor dessa missão desempenhada de forma exemplar por todos aqueles que estão referidos e bem identificados no voto, e salientar, por um lado, a importância dessa missão para aquele que é o contributo que podemos dar numa situação tão difícil como aquela que vivemos a nível internacional, com óbvia projeção também no nosso país e na nossa cidade, mas também pela forma como São João da Madeira sai valorizado desse contributo que deu e da importância que isso tem, salvaguardando também algo que é justo fazer, da forma como quer o Sr. Presidente, quer a Sra. Vereadora Paula Gaio sempre partilharam com os vereadores da coligação Melhor Cidade do País tudo aquilo que se estava a desenvolver nesta missão, todo esse envolvimento que fizeram, no sentido também de dar essa amplitude e que nós obviamente partilhamos, porque o sinal maior que queremos dar é de que a cidade de São João da Madeira é uma cidade que preza os valores da paz, preza os valores do humanismo e que obviamente tem uma enorme abertura e compromisso com aquilo que é a integração, esperemos que tão temporária quanto possível, não por nós, que temos todo o gosto em acolher, mas por aquilo que vimos em cada uma daquelas pessoas, que é naturalmente, por um lado, uma força extraordinária para enfrentarem o momento que estão a viver, mas uma natural ambição de poderem voltar à normalidade nas suas vidas, de poderem voltar às suas terras, às suas casas, e obviamente que todos esperamos que isso aconteça, sendo que aqueles que por alguma razão queiram ficar connosco são sempre bem-vindos, porque esta é uma cidade também de braços abertos para todos aqueles que queiram connosco partilhar caminho. Muito obrigado. Só tinha uma coisa a acrescentar, que era também acrescentar a todos os sanjoanenses que de uma forma ou de outra se associaram com contributos ou que se associarão a essa missão, que acho que é importante, que houve muita gente que já contribuiu. Era só isso mesmo. Sim, agradeço as vossas palavras. Eu tinha a intenção de fazer essas menções posterior à votação do voto de louvor, mas se calhar dirijo-a já. Iria fazer em nome da Câmara Municipal, mas também aproveitar a oportunidade, acho que pessoalmente, também fazer essa referência, de felicitar não só as pessoas envolvidas e mencionadas no voto de louvor, mas todos que fizeram parte e colaboraram para que esta missão fosse possível, os que estiveram na organização, os que deram contributos através da linha que foi aberta para donativos, a vereadora Paula Gaio, naturalmente, que esteve a coordenar todo o processo desde o início e que ainda se encontra e irá encontrar nos próximos tempos a acompanhar esta situação e a garantir uma boa e plena integração destes cidadãos. Aproveito também, porque acho que é momento para isso, estarmos sempre a fazer estas referências, e como foi bem dito também pelo vereador João Almeida e Tiago Correia, da envolvência de todos os sanjoanenses nisto que está a acontecer, a demonstração do seu espírito de solidariedade, seja através da vigília que já foi feita aqui, agradecer também a essas pessoas que estiveram presentes. Essas demonstrações públicas são sempre importantes. Também aos voluntários que têm estado diariamente no espaço que foi criado para receber donativos na Oliva Creative Factory e que têm deixado lá o seu trabalho também de forma voluntária e têm contribuído para mostrar o esforço da cidade, que é dos portugueses, em apoiar estas pessoas que vivem períodos e situações inimagináveis e que nenhum ser humano devia ter o poder de colocar o outro nesta situação. Como disse o Sr. Manuel Pinho, e agora refiro uma passagem que ele fez,
foi exatamente isto, é uma passagem, e acho que se todos tivessem a percepção disso, se percebiam que não estão acima de ninguém para colocar os seus iguais, porque somos todos espécie humana, numa condição de vida desta natureza. Posto isto, coloco então à votação o voto de louvor. Pergunto se alguém vota contra, alguma abstenção. Está aprovado então por unanimidade. Dona Madalena. Ainda no período antes da ordem do dia, gostava de fazer referência, ou irei fazer referência, ao evento que está neste momento a decorrer, que é a Poesia à Mesa, um evento referência na nossa cidade, uma marca já indistinguível, associada à cidade de São João da Madeira, está na sua 20ª edição, termina precisamente hoje, o Dia Mundial da Poesia, com um espetáculo, evento na Casa da Criatividade, logo à noite, com a presença de Rodrigues Guedes de Carvalho. Esta iniciativa desta 20ª edição contou com mais de 40 eventos, 40 momentos, que se desenrolaram em vários locais da cidade. Pretendeu-se com isso descentralizar, levar a poesia e a cultura ao máximo de público que a pudesse captar, que a pudesse receber. Fomos às escolas, fomos aos restaurantes, fomos às indústrias, fomos ao TUS, no espaço público, na Praça Luís Ribeiro. Envolvemos as associações, tiveram participação a CERSI, os ERCOS Urbanos, a APROGE, a Universidade Sénior, a Associação Cultural Luís Lima, e peço desde já desculpa se me está a falhar alguma. Escola Oliveira Júnior, obrigado pelo contributo. Mas foi uma edição participada. O Sr. Presidente com certeza fará depois o fecho, o encerramento, a avaliação de como decorreu esta edição, mas sendo hoje o último dia, eu gostava de deixar aqui esta referência. Terminei a minha intervenção. Pergunto se alguém se quer inscrever neste ponto. Sr. Vereador Tiago Correia, tem a palavra. Muito boa tarde a todos, Sr. Vice-Presidente, Srs. Vereadores, Comunicação Social, Público, Dona Madalena, os meus colegas vereadores. O assunto que me traz aqui é um bocadinho em jeito de esclarecimento da última reunião de Câmara, que é relativamente às marchas populares, às marchas de São João. Como tinha referido, tínhamos visto o assunto e sei com algum detalhe, mas no entanto ainda fomos explorá-lo melhor, que acho que é assim, quando as coisas não ficam bem claras, é assim que nós temos que nos colocar e temos que nos pautar também na vida política, que é para isto ficar esclarecido e não haver mais equívocos. No dia 31 de agosto, a Câmara Municipal enviou um e-mail para as escolas com o Plano Educativo Municipal 21-22. Nesse e-mail tinha o plano de atividades, a ficha de inscrição no pré-escolar, a ficha de inscrição do primeiro ciclo e a ficha de inscrição de segundos e terceiros ciclos e secundário. Foi isto que foi enviado para as escolas para se inscreverem nas atividades do Plano Educativo Municipal. Nessas fichas de atividades que tenho aqui, não tem qualquer referência às marchas populares. Como, por exemplo, no caso das propostas para 2017-2018, onde tem aqui as marchas populares para as escolas se inscreverem. O que me foi dito foi que as escolas estavam bem informadas que ia haver marchas populares, ao contrário daquilo que me tinham feito chegar alguns coordenadores de escola. Em 2021-2022, no PEM, a única referência feita às marchas populares, às marchas de São João, é na página 73. Marchas de São João é um dos eventos mais queridos, acarinhados, etc. Datas:
Junho de 2022, articular com as escolas e comissão de festas. Como eu já tinha referido, no de 2017-2018 aparece o campo para as escolas se inscreverem. Na última reunião questionamos isto, fruto da notícia da comunicação social, se tinha havido articulação com as escolas ou não. Na nossa opinião é que não há. Quando as escolas ficam a saber pela comunicação social, portanto não houve qualquer informação a estas por parte da Câmara. Como já disse, fomos alertados pelo assunto e estudamos-lo e apresentamos-lo aqui. A minha intervenção foi acusada de ser incompreensível. E de incompreensibilidade, na minha opinião, não tem nada, porque os documentos são claros, são objetivos, e quando trouxemos aqui o assunto, foi por uma questão de alertar e de contribuir, que é sempre essa a nossa função aqui. Como tínhamos referido, e devido às reações tidas pelo Executivo, eu acho que estes documentos e esta forma, aliás, depois de o dizermos aqui, houve uma reunião agendada para o dia a seguir e houve grupos de WhatsApp criados a informar que ia haver marchas. Portanto, se tinha havido informação e se tinha sido comunicado às escolas que havia marchas, não havia necessidade nenhuma de se informar através de grupos de WhatsApp, nem havia necessidade nenhuma da reunião. Portanto, se estava tudo tão bem esclarecido, acho que isso não havia necessidade disso. Mas pronto, isso é mais uma razão para a nossa intervenção ter fundamento. E é o que eu digo, às vezes estas coisas não vale a pena tentar descredibilizar as intervenções atentas e diligentes da oposição. Tenham-nas sempre como contributos e preocupações para fazermos a melhor cidade do país. Como, por exemplo, também houve aqui um assunto, foi relativamente à fonte seca da praça. Falámos-lo aqui e no dia a seguir a fonte passou a funcionar. Tudo bem, não há problema nenhum. Não temos qualquer problema. O Sr. Presidente até disse na altura que tinha que ver o que é que se passava, tinha que fazer perguntar aos serviços, etc. Mas no dia a seguir o que é certo é que ela passou a funcionar. Por um lado, nós ficamos decepcionados pela falta de coordenação e pela articulação. Por outro lado, estamos contentes porque fomos atuantes e demonstramos a importância e a relevância do trabalho da oposição. Falhas todos temos. A grande diferença é a humildade em saber reconhecê-las. É só isto, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Vereador. Antes de mais, denoto que estamos os dois constipados, com a nossa voz um bocado alterada. Obrigado pela sua intervenção. Queria assegurar-lhe, no que respeita às marchas populares, mesmo antes de voltar aí, se calhar pego já nas suas últimas palavras, porque acho que são, de certa forma, injustas, porque nunca foi postura, desde o início de funções deste Executivo, já no mandato anterior, descredibilizar o trabalho da oposição, dos seus vereadores, dos seus antecedentes. Pelo contrário, demonstramos sempre uma postura de grande cordialidade, abertura, prestamos todas as informações, valorizamos o trabalho da oposição, pedimos contributos e esse tem sido a nossa postura e a nossa maneira de estar, que eu penso que também o senhor e os seus pares certamente reconhecerão. No que respeita às marchas populares, foram prestados esclarecimentos na última reunião pelo Sr. Presidente, pela Sra. Vereadora. É um evento que esta Câmara Municipal acarinha também, que não se pode realizar em sessões anteriores, estamos todos cientes do porquê. A coordenação com as escolas é feita, eu diria quase diariamente, e sei disso não estando eu com o pelouro da educação, mas consigo-me aperceber disso, até porque vários aspectos passam por mim pelos meus pelouros, não é? Como certamente suspeitarão, e denoto que a comunicação entre Câmara e coordenadores de agrupamentos, por diversos motivos, é diária e o fluxo de comunicação, de informação, é constante.
Não vou agora, não é precisar agora ficar só no ponto das marchas populares, não consigo tomar fé nos documentos que apresentou. Falta aí uma linha de inscrição, penso que foi isso que percebi, não é? Das marchas, porque o documento deste ano não terá essa... Pronto, não vou... É um documento que naturalmente não passou, mas de qualquer forma garanto e asseguro que esta comunicação é feita de forma saudável, de forma diária, as pessoas conversam, falam e dessa forma as coisas são esclarecidas de forma natural. Mas agradeço naturalmente, como o Sr. Presidente já agradeceu na última intervenção, esta referência. Já foi dito também que estamos a tempo de organizar as marchas e para que tudo corra bem. Mas eu gostava de deixar aqui uma referência também que não diz respeito às marchas em particular, mas que poderá dizer a outros eventos e eventualmente também às marchas. Aproveito este tema, este assunto, para deixar já aqui esta referência. Decorrente do período que vivemos atualmente, tem a Câmara Municipal sentido e verificado e sentido a necessidade de olhar de novo para o seu orçamento e fazer retificações. Ainda durante a semana passada recebemos uma comunicação do nosso fornecedor de gás natural, não é? Como sabemos, os preços da energia estão todos a subir. São valores que, de certa forma, nos deixam muito apreensivos, tendo em conta a dimensão da Câmara Municipal e todos os equipamentos que gera. Os acréscimos que são previsíveis de energia no gás, na eletricidade, nos combustíveis fósseis, podem em muito onerar o que é o orçamento da Câmara Municipal na despesa. Quando digo podem e muito, em relação ao que estava previsto, não é duplicar, estou a falar em certas situações de quadriplicar. E tendo em conta o valor inicial, quadriplicar esse valor são muitos milhares de euros, considerando que, a par disto, a receita também tem vindo a diminuir e que não se prevê que vá aumentar, pelo menos de forma substancial, porque a crise atinge a todos e, naturalmente, a coleta de impostos também irá ter reflexo na coleta de impostos. Poderemos ter que olhar para o orçamento, tomar opções para que as contas do município e o futuro da cidade continuem assegurados. Isto apenas uma pequena nota, e reforço que não me estou a referir às marchas, nem a dizer que as marchas vão efetuar ou não vão, porque não tenho essa informação no momento. Deixo já para futuro, porque poderão acontecer algumas modificações e fica já aqui o pré-aviso. Estamos a fazer projeções até ao final do ano do impacto do acréscimo destas despesas e, decorrente dessa análise que está a ser feita pela divisão financeira, iremos tomar as nossas opções. Mas, posto isto, Sr. Vereador, queria mesmo reforçar que o nosso papel aqui, a forma como conversamos com a oposição, tem sido pautada sempre pela forma democrática e respeitosa como o fazemos, e queria apenas reforçar isso, porque se houve aqui algum lapso, alguma falha, não foi o querer certamente apontar o dedo ou entrar aqui em guerrilhas desse âmbito, que todos sabemos que queremos trabalhar em prol de melhorar e de beneficiar a cidade. Senhora Vereadora. Não estava a dizer descredibilizar as intervenções, a intervenção, aquela intervenção, não é? E se me permite, concordo com isso. Foi compreendido, Sr. Vereador. A nossa relação é... Obrigado. Senhora Vereadora Irene Guimarães, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente em exercício, cumprimento na sua pessoa todo o Executivo e todos os senhores vereadores, Dona Madalena, Comunicação Social e todos aqueles que nos estão a ouvir e a acompanhar online. Eu só gostaria de referir o seguinte, decorrente da intervenção do Sr. Vereador Tiago Correia, e que, ao fim e ao cabo, se pode resumir
em 2 sentimentos e numa constatação. Começando pela constatação, é que acho que todos nós já temos há muito o conhecimento suficiente para entender, parte a parte, de que todos os contributos, todos os alertas e todas as comunicações que aqui chegam têm um único objetivo, que é o de melhorar o trabalho que diariamente é feito pelo Executivo Camarário. Daí que todos os contributos são bem-vindos. Relativamente aos 2 sentimentos que neste momento me estão aqui que estão neste momento bem patentes, bem presentes, muito obrigada, eles prendem-se com, em primeiro lugar, uma tristeza e, em segundo lugar, uma alegria. Muito rapidamente. A tristeza vem precisamente no sentido de já ter sido explicado que essa situação das marchas foi uma situação que estava anotada no projeto educativo, portanto, era nele constante e que, efetivamente, face à conjuntura, nomeadamente motivada, como todos sabemos, pela Covid-19, havia uma imprevisibilidade muito grande, nomeadamente pelo facto de existir ou não carnaval. Porquê que normalmente essas fichas de inscrições surgiam antes? Para permitir às escolas optar pela participação ou no carnaval ou nas marchas. Daí que a referência no projeto educativo municipal estava lá. Se efetivamente não aconteceu o envio da ficha de inscrição, isso teve uma razão, que foi precisamente o facto de se dar a possibilidade às escolas de ter mais algum tempo em função da conjuntura que naquele momento, em setembro, ou no dia, como referiu e muito bem, no final de agosto, existia. Portanto, relativamente a esse aspecto, eu acho que já tinha sido clara e que neste momento reafirmo essa clareza e essa boa fé que sempre existiu em termos da programação daquilo que tem a ver com as marchas populares. Relativamente à reunião que o Sr. Vereador Tiago Correia aí referiu, efetivamente ela realiza-se todos os anos e coincidiu que ela já estava agendada e que ocorreu depois da reunião onde esse assunto das marchas foi referido. Portanto, não houve aqui nenhuma premeditação, não houve aqui nenhum agendamento urgente decorrente da intervenção do Sr. Vereador Tiago Correia. Efetivamente, essa reunião já estava prevista, como tem acontecido sempre nos anos anteriores. Daí que a minha alegria vem precisamente pelo facto de constatar que as preocupações do Sr. Vereador Tiago Correia são realmente preocupações que se calhar não devem preocupar os municípios sanjoanenses, porque são situações que estão devidamente organizadas, orientadas e coordenadas com os agrupamentos de escolas, que, como já foi aqui referido, e com todos os estabelecimentos escolares, independentemente de serem agrupamentos ou não, e como já foi aqui referido, com quem existe uma articulação diária. E era isto que eu queria dizer. Obrigado, Senhora Vereadora. Eu, antes de terminar o ponto, reparei aqui que não me referi. Ok. Como não se inscreveram logo, pronto, mas agora já que iniciei, falhou-me aqui falar da Fonte Seca, que o Sr. Vereador Tiago Correia também fez referência, e este ponto em particular foi responsabilidade minha, por isso posso falar sobre ele à vontade. Quando foi colocado aqui a discussão em reunião de Câmara, o Sr. Presidente prestou os esclarecimentos e, efetivamente, depois da montagem da tenda no período de Natal, houve ali um período que optou-se por não ligar a Fonte Seca por alguma instabilidade no tempo, chovia, fazia sol e optamos por não ligar. A decisão
de reativar a fonte seca já tinha sido tomada previamente à reunião de Câmara aqui. O que aconteceu foi que, e isto foi fácil de explicar, a fonte seca tem uma aplicação, nós conseguimos ligá-la, desligá-la, programá-la remotamente. No dia em que definimos novos horários, foram definidos novos horários para a fonte seca e decidimos reativar, coincidiu com aquele problema na Vodafone, do hack, da invasão que houve aos sistemas da Vodafone. O cartão GSM que temos para controlar a fonte seca a Vodafone, não conseguimos fazê-lo. Quando o Sr. Presidente prestou aqui os esclarecimentos, estava já agendado uma visita do técnico aqui, porque aquilo desconfigurou na Casa das Máquinas, deixou de ser possível com a aplicação, uma vinda cá a São João da Madeira para repor as configurações da fonte seca. O Sr. Presidente até ficou um bocado, sou aqui, passo em confidência, um bocado desagradado, que disse, então eu disse aquilo e no dia seguinte a fonte está a trabalhar. mas a verdade... Não, a verdade é que estava planeado, não foi nada, pronto, estava planeado, foi isto que aconteceu. A minha resposta ao Sr. Presidente também foi, olha, eu tinha isto planeado, não foi por se falar que eu ia deixar de pôr em funcionamento, pronto, as coisas aconteceram de forma normal e irregular. Existindo mais inscrições, não sei quem é que quer usar a palavra primeiro, a Sra. Vereadora Susana Lamas, faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente em exercício. Cumprimentar o Sr. Presidente, os Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras, a Comunicação Social, quem nos está a ouvir online, Dona Madalena. E o tema que me traz aqui e que gostaria de colocar prende-se com as alterações climáticas. A propósito do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, a DECO fez um estudo e concluiu que há 227 municípios que não estão preparados para essas alterações climáticas. E nós sabemos que as autarquias locais são aquelas que estão que melhor conhecem a realidade e, portanto, melhor preparadas para implementarem medidas para proteger os cidadãos e os próprios ecossistemas, porque nós sabemos que se nada for feito, isso vai trazer consequências a nível da saúde, a nível da água, a nível de mobilidade e toda uma série de situações. E, portanto, nós gostaríamos de saber se o município de São João da Madeira, que se cai em São João da Madeira, se temos realmente soluções que possam responder a essas alterações, o que é que está a ser feito, porque vendo o site que fala sobre este estudo, o que nos aparece é dizer que pode melhorar, um bonequinho com a informação que pode melhorar, portanto há uma série de itens que pelos vistos nós não estamos a responder e parece-me que seria um assunto importante e a terem atenção e gostaríamos de saber o que é que estava a ser preparado neste âmbito das alterações climáticas, que é algo que, que nos deve preocupar a todos, que é para a proteção dos próprios cidadãos. Um outro assunto também prende-se com as hortas comunitárias. Quem passa junto a elas percebe ou nota-se que algumas dão a sensação de não estarem a ser cultivadas. Gostaríamos de saber se isso está a ser observado e se as pessoas que estão com essas hortas estão ou não com a intenção de continuar o seu cultivo, porque pode haver outras pessoas que também queiram a oportunidade, pode, por qualquer motivo, já não querer essa continuidade e também seria importante averiguar, saber o que é que está a passar, se estão ou não dentro dessa realidade, gostaríamos de saber. Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigado. O Sr. Vereador João Almeida. Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas questões, tinha uma para colocar e outra surgiu a propósito da intervenção do Sr. Presidente, que acho que é importante fazermos aqui uma reflexão. A primeira tem a ver com o primeiro direito e eu tenho aqui recorrentemente perguntado, porque acho que é mesmo muito importante, todos achamos, é algo que partilhamos, muito importante para que se dê um salto do ponto de vista da política de habitação, isso está integrado também perfeitamente na estratégia de habitação do município, saber como é que estão a evoluir todas as dimensões disso, quer seja ao nível dos edifícios em que a maioria das habitações é propriedade do município, onde já discutimos aqui também, onde há misto, onde há privados, como é que está a acontecer nas diferentes dimensões e pronto, e aí deixaria um bocadinho aberto para isso. A segunda questão tem a ver com aquilo que o Sr. Presidente aqui colocou e que é verdade, que é o impacto do aumento do preço da energia na gestão do município, que é relevante e que
cabe discutir e, portanto, eu percebo que esteja a ser analisado o seu impacto financeiro e eventuais alterações que tenham que ser feitas, isso é normalíssimo e temos toda a abertura para discutir isso, compreendendo que efetivamente há circunstâncias excepcionais e que, portanto, justificarão isso. A minha questão ia para além disso, é que se isso tem um impacto no município, tem certamente um impacto muito grande também nas empresas e nos particulares, nos municípios e nas IPSS e em todas as instituições públicas e privadas existentes no nosso município. E, portanto, aqui é uma questão mais política, é verdade, mas de sabermos também o que é que o município, não tendo a autonomia do ponto de vista fiscal ou do ponto de vista regulamentar para poder intervir no processo de formação de preços, mas tem intervenção política. E há uma discussão importante que tem que se ter no país neste momento, que tem a ver com a carga fiscal que incide sobre a energia. Portugal é um dos países ao nível da União Europeia em que o contributo dos impostos para o preço da energia é mais elevado. E, portanto, eu vejo, por exemplo, estava aqui, fiz uma pesquisa rapidíssima no Google e apareceram aqui declarações deste mês do Sr. Ministro das Finanças, falando sobre o equilíbrio das contas públicas e a evolução positiva do saldo orçamental, em que diz o seguinte, e passo a citar: a significativa melhoria da receita resulta da forte recuperação da economia e, em particular, do emprego. Nós temos que nos entender, porque não podemos ter um governo que faz um discurso de que as contas públicas melhoram porque há uma recuperação da economia e do emprego e depois, ao nível autárquico, nós verificarmos exatamente o contrário. Porque, que efetivamente, se calhar a recuperação da economia não é assim tão grande, o emprego não é o que mais reflete diretamente ao nível da gestão municipal, mas da economia reflete. E, portanto, ou há recuperação da economia ou não há recuperação da economia. E ou o saldo das contas nacionais está a melhorar porque há recuperação da economia, ou até pode estar a melhorar porque, se calhar, há uma carga fiscal tão grande que permite que as contas públicas melhorem, mas que as contas de todas as outras entidades, incluindo das autarquias, piorem porque estão a pagar impostos tão elevados que, de facto, servem para isso, mas não servem para nós vivermos. E, portanto, aquilo que queria apelar é que, nessa reflexão que se faça também uma reflexão sobre aquilo que são os impostos que, hoje em dia, a Câmara Municipal de São João da Madeira, as empresas em São João da Madeira, as entidades públicas e privadas em São João da Madeira e as famílias sanjoanenses pagam e o impacto que isso tem no seu orçamento, porque, obviamente, a Câmara, como representante de toda a comunidade sanjoanense, deve ter uma palavra também sobre isso, e eu acho que esta discussão é uma discussão muito importante, porque não adianta nada nós termos contas nacionais equilibradas se depois os nossos municípios, as nossas empresas e as nossas famílias não conseguirem suportar o custo, por exemplo, da energia para conseguirem levar a sua vida em condições normais. As câmaras terem que deixar de ter atividade, as empresas perderem competitividade em relação aos seus competidores de outros países e as famílias perderem poder de compra, que obviamente é algo que ninguém deseja também. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Vereador. Vou prestar então agora alguns esclarecimentos às questões colocadas. A questão colocada pela Sra. Vereadora Susana Lamas no que respeita às alterações climáticas. Eu também vi essa publicação, está no site da DECO. Não sei, sinceramente, qual foi a fonte, que elementos é que deram origem. Aquilo não é uma classificação, mas há aquelas referências. Não entraram em contacto com o município, neste âmbito, que eu tenha conhecimento. Por isso não consigo dizer o que é que levou às referências que lá estão mencionadas. Mas, no que diz respeito às alterações climáticas e, de uma forma geral, ao ambiente, o município tem levado a cabo políticas muito importantes. Desde o princípio tem sido um dos focos principais da nossa ação. Mas focando-me apenas nas alterações climáticas, apesar disto, como compreendem, todas as medidas ambientais acabam por se convergerem umas nas outras e todas têm este propósito final de combater as alterações climáticas. Mas como são
diversas vezes referidas, não vou voltar aqui a falar sobre elas, mas fazer referência que já temos aprovado um plano, uma estratégia municipal de combate às alterações climáticas. Esta estratégia foi feita no âmbito dos 17 municípios da área metropolitana do Porto. Foi feita uma estratégia para a área metropolitana e individual para cada concelho, onde foram identificadas as principais riscos e ações que poderiam ser desenvolvidas por forma a os mitigar. Fazer referência que o município, neste âmbito também, tem feito diversas candidaturas. Ainda recentemente, foi mesmo há cerca de 15 dias, submetemos mais uma candidatura. Naturalmente ainda não se falou sobre ela, porque estamos a aguardar se será aprovada, se não será aprovada neste âmbito, mas já foram feitas outras. Os principais meios, ferramentas, e considerando as características da nossa cidade que nós temos de combate às alterações climáticas, são mesmo a criação de mais espaços verdes, de plantação de mais árvores que combatam as chamadas ilhas de calor, que é o fenómeno que mais se verifica aqui na cidade. Também se identificaram alguns locais de ocorrência de cheias pontuais, mas com um reduzidíssimo impacto na malha urbana da cidade e na população, e que se desenvolvem ao longo do Rio Ulo, naquele que é o seu leito de cheia. E isto aqui acabo por deixar a referência também, e eu digo em várias intervenções que tenho, municípios que recebo, por causa desta problemática das árvores que por vezes incomoda as pessoas. Eu utilizo exatamente sempre este discurso. As árvores são a principal arma que o município de São João da Madeira detém no combate às alterações climáticas. Daí devemos estimar, preservar e promover o crescimento dos nossos espaços verdes e da plantação de árvores. Nesse âmbito também gostava de dizer, e neste foco especial de as árvores, foi notório um trabalho que foi desenvolvido no âmbito de uma tese de mestrado na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, de um levantamento e avaliação fitossanitária de vários espécimes arbóreos na cidade. Um trabalho que não existia, que não estava feito. Sabemos também que em agosto de 2021 saiu uma nova legislação a regulamentar esta questão do parque arbóreo, que vem obrigar a isso mesmo, e isto para dar nota que a Câmara nos próximos tempos também se prepara para se dotar de um recurso humano que se possa dedicar exatamente a este assunto, a este tema das árvores e das avaliações fitossanitárias, e do que deve ser, e da estratégia que deve ser definida para prosseguirmos neste caminho. Eu estou-me a focar só na parte das alterações climáticas, porque estes dois foram exatamente os dois eventos que identificamos: as cheias, mas com pouco impacto no que é a malha urbana, e o calor. O calor, sim, porque uma cidade estéril, sem vegetação, sem espaços verdes, como sabemos, as cidades refletem ainda mais a incidência solar e são espaços onde o calor se acumula muito. Neste âmbito também têm sido muitos avisos, quer para a Câmara Municipal, quer para o beneficiário particular diretamente. Eu iria referir isso também na resposta ao seu vereador João Almeida, no âmbito da eficiência energética, porque são também medidas que temos que tomar em conta e de extrema importância para não é ter em conta, é que são mesmo fundamentais para esta mudança que se prevê. Foi feita aqui referência pelo Sr. Presidente, eu já tenho as peças do procedimento, estamos a analisá-las, até temos uma reunião marcada esta semana com a Agência de Energia. Pretende a Câmara Municipal, nos próximos tempos, lançar um procedimento de produção de autoconsumo de energia para os seus equipamentos, que vai ser mais um passo no que é
no que é esta mudança e no que se pretende que seja a transição energética da cidade, e que tem como base também a estratégia, o plano já aprovado de transição energética e sustentabilidade da cidade de São João da Madeira. No que respeita às hortas comunitárias, este trabalho é acompanhado e, salvo erro, também foi muito recente, eu não consigo precisar se foi a semana passada, se foi há 2 semanas, ainda foram feitas 2 novas atribuições de hortas que estavam vazias. Vazias, tinham deixado de ser trabalhadas. Não sei se, entretanto, a quem foi atribuído os talhões, se já deram início, se já estão a trabalhar ou não. Eventualmente pode ser a situação que verificou no local, mas de qualquer forma vou pedir informação também. Mas recentemente falei sobre isto com os serviços e penso que eram as 2 que tinham sido identificadas como estando livres. Aqui posso deixar uma nota também que está nos horizontes da Câmara Municipal, ainda não concretamente, porque é algo que está a ser discutido também no âmbito da área metropolitana, que já foi referido aqui pelo Sr. Presidente, um financiamento para as comunidades desfavorecidas, em que um dos eixos de intervenção poderá ser a economia circular e a ligação com a questão ambiental, e temos pensado a criação de mais hortas comunitárias na cidade que possam promover a compostagem e desta forma a economia circular. Naturalmente que as hortas comunitárias não são para promover a compostagem, para as pessoas também poderem ter ali de algum rendimento, mas são, em última instância, também uma forma de economia circular e de preservação do meio ambiente. No que respeita à intervenção do Sr. Vereador João Almeida, o programa Primeiro Direito a Prosseguir, a Sra. Vereadora tem liderado esse projeto e tem dedicado grande parte do seu tempo nesta fase a esta matéria, e não pode ser de outra forma, considerando o aporte que isto pode trazer para a nossa cidade em termos de benefícios. Isto acaba por estar mesmo tudo ligado, porque isto tem a ver com as alterações climáticas também, porque se no âmbito do primeiro direito conseguirmos melhorar as condições de habitabilidade e de eficiência energética das frações de cada pessoa, sejam eles do município ou particulares, estaremos a dar um passo nesse caminho. Têm continuado a ser feitas as reuniões de condomínio, já temos projetos de reestruturação feitos para o edifício, que é 100% do município, na Praça Barbaziã. É o processo que eu penso estará mais adiantado, mas a Sra. Vereadora já deu a indicação, queria a palavra a seguir, complementará este meu esclarecimento. Temos tido reuniões também com o IRU, com a própria Secretária de Estado da Habitação. Surgiram aqui nos últimos dias algumas informações que venham pôr aqui isto um pouco mais trabalhoso e difícil. Não é um programa... É um programa com muitas valias, mas que tem que ser bem estruturado, bem feito, bem conseguido. O envolver a parte pública, a parte privada, tem que ser muito, muito bem trabalhado. E o que ficamos agora a saber, posso dar essa informação também, porque claramente que ela é pública, é que mesmo nas frações de propriedade do município, os inquilinos que lá estão neste momento têm que reunir as condições de elegibilidade. Isto já se aplicava aos detentores de frações, aos particulares, agora também se aplica aos inquilinos da Câmara Municipal. Daí é preciso fazer este levantamento todo de informação, considerando os 200... Qual é o número de fogos mesmo? Os 640. Eu tenho sempre os 640 fogos do município. 640 inquilinos, é muita documentação a ser tratada, a ser verificada, mas estamos a trabalhar nisso e queremos igualmente levar queremos e temos o dever de levar este programa a bom porto, que poderá ser importantíssimo para a cidade. No que respeita ao impacto do aumento da energia, não deixando de corroborar parte da intervenção, eu naturalmente que não vou comentar
a intervenção do Sr. Ministro, até porque não a vi, fez uma pesquisa agora rápida. Eu não a vi nem a posso comentar. Posso fazer aqui uma suposição que os dados utilizados pelo Sr. Ministro, eu não vou dizer que estão incorretos, mas sabemos que os dados da economia não são ao dia e este impacto da energia, dos combustíveis, está a acontecer diariamente. Eu não tenho dúvidas nenhumas que mesmo a nível nacional e no orçamento do Estado isto vai ter um reflexo e notório e grande, não é? Não tenho dúvidas que isso vai acontecer e naturalmente nas autarquias, nas empresas, na vida do dia-a-dia do cidadão português, europeu, mundial, isto está a acontecer e temos que ter essa discussão e descobrir o equilíbrio certo para que as pessoas não sofram tanto com estas alterações. E equilíbrio é a palavra certa, porque nós que estamos nestas funções sabemos bem que a coleta de impostos não é em vão. A coleta de impostos é para devolver em benefícios à população e ao país e que tem que existir um equilíbrio entre o que se consegue devolver e o bem-estar das famílias e das pessoas, não é? Certamente esse trabalho será feito, será discutido nos órgãos devidos, com os contributos certos, naturalmente com os contributos das autarquias também, através da Associação Nacional de Municípios ou das áreas metropolitanas, mas certamente que terão lugar e que essa preocupação será transmitida. Não é de agora que se falava já de pobreza energética, era até um dos grandes eixos de intervenção da União Europeia e dos financiamentos que estavam previstos, era exatamente no combate à pobreza energética. Se isto já era verificado, se já existia, naturalmente que agora se vai agravar e que o esforço terá que ser maior. Eu penso que um grande contributo poderá ser também esta transformação que se está a dar, que se calhar não tem que ser acelerada, estava a acontecer neste momento, mas tem que ser acelerada, da implementação de medidas de eficiência energética. Ainda recentemente foi decretada, saiu legislação no âmbito das comunidades de energia, algo que estava em aberto há algum tempo, que poderá ser um fator preponderante para esta transformação também. É o que o município já está a tratar, está muito atento, mas que a nível particular, empresarial, poderá e vai ser, sei que vai, constituído também, onde as empresas poderão criar as suas próprias cooperativas, comunidades de produção de energia através de meios de energias renováveis, não é? Em que o custo megawatt será e é, pelas avaliações que têm sido feitas, e eu agora estou um bocado por dentro disso, pelo procedimento que a Câmara está a elaborar, tem um custo de energia mais baixo e acho que vai ser mesmo peça fundamental nesta transformação que o país precisa e para se tornar menos dependente dos combustíveis fósseis e estar menos sujeito a estas variações que não consegue e que não pode controlar. Posto isso, Sra. Vereadora, queria usar a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente em exercício, senhoras vereadoras, senhores vereadores, Dona Madalena, Comunicação Social e todas as pessoas que nos estão a acompanhar lá em casa. Relativamente ao programa Primeiro Direito, eu gostaria de dizer que tivemos uma reunião no passado dia 14 de março com a senhora Secretária de Estado da Habitação, Marina Gonçalves, e que entre algumas orientações e novidades, porque como dizia o Sr. Presidente em exercício, este processo é dinâmico e tem havido algumas nuances, inclusive alguma legislação que vai alterando o curso e o decorrer dos trabalhos. Para além dessas orientações, tivemos um elogio na forma como estamos a desenvolver o trabalho junto dos beneficiários diretos. Nós temos 531 beneficiários diretos identificados na Estratégia Local de Sãos da Madeira e nas 84 entradas de prédios em que há propriedade mista, ou seja, há frações do município e frações de privados, nós já realizamos 50 reuniões de condomínio. A reunião número 50 foi na sexta-feira.
Eu tenho estado em todas elas, contam-se pelos dedos de uma mão aquelas em que eu não estive por imperativos de agenda, de urgência, e a informação que transmito é a informação sobre o programa Primeiro Direito. A quem é que é dirigido, quais são as condições de elegibilidade dos privados, e recomendamos que esses beneficiários diretos privados venham à Câmara Municipal e tenham atendimento individualizado para avaliar todas as condições da sua elegibilidade ou não. Os critérios de elegibilidade são 3, muito rapidamente. A habitação tem que ser única, própria e permanente, é o primeiro critério. O segundo critério, o rendimento médio mensal do agregado tem que ser inferior ou igual a 1.750 euros. Eu tenho que explicar às pessoas o que é o rendimento médio mensal. E a terceira condição de elegibilidade é não podem ter, os privados, se quiserem candidatar-se ao programa Primeiro Direito, não podem ter património mobiliário num valor superior a 7.850 euros, portanto, aplicações financeiras, seguros, depósitos bancários, não podem ter num valor superior a 7.850 euros. Como vos disse, nestas 50 reuniões de condomínio que já foram feitas, nós temos tido a aprovação ou por unanimidade ou por maioria são talvez 5 ou 6, a maioria das reuniões é decidida uma candidatura ao programa Primeiro Direito por unanimidade, e as pessoas têm visto que, de facto, há aqui uma oportunidade de melhorar as suas habitações. Desculpem, isto é que estava aqui o Siri, eu vi que o Siri estava aqui, eu devo ter dito Siri e ela ligou, desculpem, eu vi que ela queria participar, peço desculpa. E, portanto, as pessoas têm percebido, estava eu a dizer, que há aqui uma oportunidade de ver o parque habitacional melhorado. Uma das condições é que as obras a realizar garantam 10% de aumento de eficiência energética. E há aqui algumas situações mais específicas, por exemplo, se o beneficiário direto que é elegível agora, depois da sua casa ter beneficiado de obras, se quiser vender essa habitação, nos próximos 15 anos terá que devolver o dinheiro que o Estado lhe deu, no fundo, e como participou a 100%, tirando o IVA. O IVA, por exemplo, é uma das nuances. O IVA não é elegível para os beneficiários diretos e para nós também. Portanto, essa é uma nuance que aconteceu com a saída do aviso do PRR. Uma outra nuance tem a ver com o facto de, como o Sr. Presidente em exercício nos disse, nós agora temos que verificar as condições de elegibilidade de cada um dos inquilinos municipais. Na verdade, a Habitar São João faz a gestão de 635 fogos municipais, sendo que 292, se a memória não me atraiçoa, são os do Horreiro, e esses não vão entrar no programa Primeiro Direito. Portanto, nós teremos que trabalhar com todos os outros e chamar individualmente os nossos inquilinos para perceber se são elegíveis ou não. Se o forem, o município poderá beneficiar desta comparticipação a 100%, tirando o IVA, e, portanto, o nosso trabalho tem sido esse. Só para terminar, na Avenida de Casaldelo já temos o projeto elaborado para 21 fogos, projeto de reabilitação. Temos mais 8 fogos devolutos para os quais também já está elaborado o projeto. Temos elaboramos um contrato de promessa com os serviços sociais da PSP e já está lançado o concurso para a elaboração do projeto de 16 fogos, situados na Mourisca. Vamos assinar dentro em breve o contrato de promessa com os serviços sociais da GNR para a aquisição de 6 fogos, relativamente aos quais vamos adaptar a tipologia, para ir ao encontro daquilo que são as necessidades da nossa população e das pessoas que se inscrevem em habitação social, e estamos também a finalizar o processo de aquisição de um terreno na fábrica da igreja para construir 11 fogos que posso adiantar, em princípio serão de tipologia T1, porque é a tipologia que é mais procurada pelas pessoas que se inscrevem em habitação social. Por último, tendo em conta estas nuances do programa, nós estamos a pensar, reforçar e estamos a ver, a procurar o melhor caminho para reforçar a equipa da Habitar São João, uma vez que vamos ter que
como expliquei, chamar todos os inquilinos e fazer o trabalho de verificação da elegibilidade. E era isto que tinha para dizer. Obrigada. Obrigado, Sra. Vereadora. Penso que estamos em condições de terminar o ponto 2, período antes da ordem do dia. Passemos então para o ponto 3, aprovação das atas número 1, 2 e 3 de 2022, que neste ponto peço o auxílio da Dona Madalena, que nos apoia nesta parte, porque creio que nem todos os vereadores terão em condições, incluindo eu, de votar todas as atas. Se calhar votamos, se calhar submeto à votação a primeira a ata número 1, a Dona Madalena indica quem é que pode participar na votação. Não esteve, eu estive presente nessa, não é? Número 1, todos os restos estiveram. Então, coloco então à votação a ata número 1, pergunto se alguém vota contra, se alguém se abstém, está aprovada por unanimidade. Coloco à votação a ata número 2, sou eu que não estou? E está a vereadora Cristina, ok. Eu não posso participar nesta votação, a vereadora Cristina que estava em minha substituição. Coloco então à votação a ata número 2. Alguém votou contra? Abstenção, está aprovada por unanimidade. Ata número 3, Dona Madalena, estamos todos presentes? Então, coloco à votação a ata número 3, com a nota que a vereadora Cristina Marques não pode participar na votação. Questiono se alguém vota contra, se alguém se abstém, está aprovada por maioria. Unanimidade, peço desculpa. Não deixa de ser uma maioria unânime. Passo ao ponto número 4, informações. Neste ponto eu próprio queria apenas dar aqui duas informações. Decorreu de 16 a 20 de março a BTL, a Feira de Turismo de Lisboa, que já não ocorria, penso que há 2 anos, pelo período pandémico. São João da Madeira e o Turismo Industrial tiveram presentes, como tem sido o hábito, para promover o seu trabalho, nesta que é já uma referência da cidade e do turismo, mais em particular do turismo industrial, que verificamos que é um nicho que tem cada vez mais atratividade, que as pessoas procuram este tipo de atividade e de turismo, em que São João da Madeira tem mostrado e denotado e tem já uma grande maturidade neste programa. A feira decorreu de 16 a 20 de março, em Lisboa, e no dia 17 teve a participação ou a visita do Sr. Presidente, onde foi assinada com a entidade regional Turismo Porto e Norte uma declaração de colaboração na dinamização do turismo industrial. Esta declaração foi assinada em parceria, não sei precisar agora o número certo, mas penso com mais 7, posso estar enganado, mais 7 municípios, em que São João da Madeira claramente tem aqui um papel de destaque, pelo que acabei de referir, pela maturidade que tem já neste tipo de programas. Eu queria salientar, porque o nosso turismo tem já 10 anos de existência, tem-se vindo a afirmar progressivamente exatamente como uma das imagens e marcas de São João da Madeira, e é sempre de realçar e de promover, contribuir para a promoção desta atividade que temos. E aproveito para agradecer naturalmente a todos os que contribuem e empresas que fazem parte deste projeto do turismo industrial. Uma outra informação, que decorrente de um pedido de informação dos seus vereadores da oposição na última reunião, relativo aos transportes urbanos e à Autoridade Metropolitana dos Transportes, a Câmara Municipal já submeteu a resposta. O processo está a decorrer de forma normal e tudo indica, recebemos já uma comunicação também a acusar essa recepção
e com uma pequena nota, onde já é feita referência que a declaração anterior não põe em causa a utilidade do transporte de São João da Madeira, que pretende apenas compatibilizar com as alterações legislativas que aconteceram no tempo este serviço, mas deixar nota aqui que a resposta seguiu e que estamos no caminho de regularizar convenientemente esta situação. Pergunto se alguém tem mais alguma informação. A senhora vereadora Irene Guimarães tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente em exercício. Só para dar nota que decorreu na semana anterior a comemoração do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, que aconteceu no dia 15 e que se estendeu ao longo de uma semana. Assim, aconteceram sessões dirigidas ao público escolar, que estiveram patentes em todas as escolas aqui da nossa cidade, e além dessas sessões escolares foram também dinamizadas ações dirigidas a públicos específicos, concretamente uma sessão dirigida ao comércio local e a empresas, e uma outra dirigida ao consumidor geral, e ainda uma outra que envolveu uma visita ao Banco de Portugal, no Porto, com a Universidade Sénior. Com esta iniciativa, a autarquia pretendeu, numa lógica de proximidade, reforçar a proteção dos direitos e legítimos interesses dos consumidores no nosso Concelho de São João da Madeira, dando voz às suas reivindicações e contribuindo para uma melhoria da sua qualidade de vida. Estas sessões tiveram uma grande adesão. Posso dizer-vos que, num total, houve 1083 participações, distribuídas por várias atividades, e resta-me deixar aqui um agradecimento muito grande a todas aquelas instituições que participaram nestas comemorações, assim como a todas as escolas e todas as associações que se ofereceram para, de forma muito proativa e participada, fazerem parte desta semana que assinalou o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. Muito obrigado, senhora vereadora. Não existindo mais informações, passo então para o ponto 5 da ordem de trabalhos, que é uma proposta apresentada pela vereadora Irene Guimarães e Paula Gaio, que consiste ou consubstancia em três propostas no âmbito da missão que foi levada a cabo de transporte de cidadãos ucranianos, que falamos logo no período antes da ordem do dia. Esta proposta pretende criar, ou neste caso ratificar, a criação de um fundo de maneio, da atribuição de um cartão de débito ao chefe desta delegação, que foi à Polónia, e a criação de uma conta bancária para donativos dos cidadãos que quisessem contribuir nesta causa. Este ponto que já foi abordado o tema no período antes da ordem do dia, eu aproveito aqui para dar a informação que foram transportadas as 36 pessoas que foram já referidas. Destas 36, 21 ficaram no Concelho de São João da Madeira, sendo que as outras, por diversos motivos, familiares, sobretudo, foram para outros concelhos do país, nomeadamente Porto, penso que Portimão também, Faro ou Guimarães. Na informação também é dito que virá a este órgão todas as despesas inerentes a este fundo de maneio e ao cartão de débito, também referência dos donativos que foram obtidos. Eu sei que as contas estão a ser fechadas, penso que até já foram fechadas durante a manhã, mas como não tinha a informação totalmente concretizada, virá na próxima
na próxima reunião de Câmara, até porque a conta bancária dos donativos penso que estará aberta até ao dia de hoje, que é o dia 21. Isso, assim que estivermos as contas encerradas, serão apresentadas as despesas. Eu já tenho referência aos valores. Nós, naturalmente, esta atribuição deveu-se a queremos criar todas as condições para que a missão tivesse todo o sucesso e não ficasse condicionada de qualquer forma. Pergunto se alguém quer discutir o ponto. O Sr. Vereador João Almeida tem a palavra. Sr. Presidente, só por uma questão de transparência, obviamente que votaremos favoravelmente, mas relativamente a estes 3 pontos, nós estamos a votar, na prática, uma ratificação, porque eles já aconteceram, o cartão, o fundo de maneio e a conta está aberta, o cartão, Claro. não sei se foi utilizado, se não, o fundo de maneio certamente que terá sido, só por uma questão de transparência, nós somos favoráveis a ratificar e reconhecemos a urgência e, portanto, só para ficar isso claro. Claro, não podia ser doutor. Só para acrescentar, eu não sei se do ponto de vista até formal, se não é mesmo uma aprovação da ratificação. Eu acho que Sim. Por isso eu é acho que que fiz isso, essa... o ponto que não está escrito dessa forma, acho que é melhor salvaguardarmos isso, que é para depois, daqui para a frente, não haver qualquer questão. Não é para pôr retificação? Não está. Sim. Diz sim, senhora. Diz isso. No último parágrafo da deliberação diz. Mas eu não sei, a Dona Madalena que nos pode ajudar Também. nisso. Do ponto de vista formal, não sei se na ordem de trabalhos não tem que estar. É só. Não, para nós está tudo bem. Peço desculpa para não entrarmos aqui neste diálogo, senão começa a ficar um bocado confusa a condução da reunião. Temos a transmissão, como bem referiu, fica mais confuso para acompanhar a reunião. A ordem de trabalhos apenas refere missão Ucrânia, a proposta já tem menção à ratificação, penso que está tudo conforme e naturalmente não podia ser de outra forma, tendo em conta a urgência que foi necessário para a criação destes instrumentos. Coloco então à votação o ponto, pergunto se alguém vota contra, se alguém se abstém, está aprovado por unanimidade. Passemos ao ponto número 6, proposta de nomeação do prestador de serviços Palme, Pereira, Almeida, Linhares e Monteiro Associados, como auditor externo do município de São João da Madeira. Pergunto se alguém quer intervir neste ponto. Não havendo intervenções, coloco à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado por unanimidade. A Dona Madalena fez-me aqui uma referência e bem. O que estamos a deliberar é que vá à Assembleia Municipal para atribuição. Para designação. Ponto 7. Proposta de recrutamento de 2 assistentes operacionais para o setor de jardins. Esta proposta vem aqui decorrente da reforma de 2 funcionários da Câmara Municipal. Recentemente esteve aberto um concurso para a admissão de trabalhadores para este setor. Foi criada uma bolsa decorrente desse concurso público e o que se propõe aqui é recorrer a essa bolsa para recrutar de forma direta 2 assistentes que venham proceder a esta substituição. Isto é um tema já muito discutido aqui. Vou aproveitar para fazer uma referência ao que disse há pouco. No âmbito de tal avaliação que tem que ser feita do orçamento da Câmara Municipal, também aqui podem sofrer alterações. Como é conhecido, sabido, a Câmara Municipal tem recorrido nos últimos anos a uma empresa de prestação de serviços de forma sazonal e num período bem identificado para lhe dar apoio nesta tarefa, nos períodos de maior crescimento da vegetação, porque manifestamente nestes períodos de maior dificuldade os serviços não são suficientes para
acorrer a todas as situações em tempo útil. Esta prestação está também em avaliação, tem algum, como todas, algum peso orçamental e estamos a avaliar se ela vai ter lugar ou não. Não existindo, e daí eu estar já a fazer esta ressalva, já sei que vou, no futuro, eu, Sr. Presidente da Câmara Municipal, ouvir alguns reparos dos munícipes, dos seus vereadores, porque assumimos aqui que os serviços não são suficientes em determinadas alturas do ano, muito específicas, para acorrer a todas as situações. Mesmo com todo o trabalho exemplar que, de forma exemplar, como fazem no seu dia-a-dia. Coloco então, antes de mais, pergunto se alguém quer intervir neste ponto. Coloco à votação. Alguém vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ponto 8. Protocolo de colaboração. Desculpe, Sr. António, a Dona Madalena está aqui. Ponto 8. Protocolo de colaboração com o Museu Guggenheim de Áustria. O que está aqui em causa é a cedência temporária, naturalmente, para uma exposição de peças da coleção Träger San Silvestre, coleção de arte bruta que está no Centro de Arte da Oliva. Esta coleção, ou saído desta coleção, existiu já uma exposição também muito importante em Madrid. Agora temos este pedido do Museu Guggenheim, um dos museus de maior relevo e com maior história, mais história na Europa no que diz respeito à arte bruta, de cedência de peças, cerca de 140 peças, são mais de 140 peças, que eu entretanto já tive o número certo, para uma exposição neste museu. Isto reveste-se naturalmente de grande importância para a cidade de São João da Madeira, porque é uma forma notória, clara, objetiva de promover o Centro de Arte de Oliva e a exposição que temos aqui no nosso Centro de Arte. O que está em causa na proposta é a não aplicação da taxa de cedência destas obras e ainda a definição de um desconto de 20% em catálogos que vão ser enviados junto com a coleção. Os catálogos a enviar não dizem somente respeito a esta coleção, há outras que já tiveram aqui no Centro de Arte de Oliva também, serão disponibilizados à consignação durante o período desta exposição no Museu Guggenheim e a receita naturalmente reverterá para a Câmara Municipal de São João da Madeira. Isto é um protocolo de colaboração que tem a intervenção do Instituto Camões, da Embaixada Portuguesa, da Câmara Municipal, do Museu Guggenheim e que não acarreta qualquer custo ou despesa para o município de São João da Madeira, mostrando-se assim ser muito relevante nesta fase e de aproveitar esta oportunidade, este protocolo de divulgar e promover o bom que temos aqui na nossa cidade. Coloco o ponto à discussão. Pergunto se alguém quer intervir. Não havendo intervenções, coloco à votação. Alguém vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passemos ao ponto 9 e o último ponto da nossa reunião de Câmara desta segunda-feira. O ponto 9 é um apoio à Associação Sanjoanense na modalidade de hóquei e patins para a participação que tiveram nas competições europeias. Este apoio é dado à equipa masculina e à equipa feminina pelas suas participações recentes nestas provas europeias. Decorrem de uma deliberação já tomada em 2020 por este mesmo órgão e trata-se de
executar e pôr em prática esta deliberação. Pergunto se há intervenções. O Sr. Vereador. Sr. Presidente, é João só Almeida. para informar que não participo na votação, já como em votações anteriores Exatamente. referentes à Associação Desportiva Sanjoanense, por ser Exatamente. membro dos órgãos sociais. Exatamente. Eu penso, claro, sem pedido, mas se os restantes participantes não se opuserem, eu penso que não há. Mas se preferir sair. Ok. Pronto. Não vou tecer aqui mais comentários sobre os méritos da proposta. Naturalmente que os apoios às nossas associações e associações desportivas incluídas são de grande importância para a cidade, até pela forma articulada com o município, como permitem pôr em prática as políticas de juventude e desportiva da nossa cidade. Sem o associativismo que existe na cidade, certamente não estaríamos tão à frente nestes campos como neste momento estamos. Coloco então o ponto à votação, pergunto se alguém vota contra, se alguém se abstém, está aprovado por unanimidade. Termino então a nossa sessão. Muito obrigado aos... Tem uma cópia. Muito obrigado aos participantes, obrigado senhores jornalistas, e encerro desta forma a sessão.